Agora na Clube. Antônio Carlos de Camargo, falando francamente. Oferecimento. O líder de vendas voltou. Novo Onix e novo Tracker linha 2022 já está sendo produzido a todo vapor nas fábricas da Chevrolet. Garanta já o seu com condições exclusivas e as melhores taxas de financiamento que só a Pravel tem. E mais, S10 com desconto exclusivo para produtor rural. Cruise Turbo hatch ou sedã com taxa zero e IPVA 2021 grátis. A Pravel Chevrolet, Avenida Nasser Marão, 4083 em Votuporanga. Fone 3405-9669. Falando francamente, toda segunda aqui com a gente, nosso amigo, jornalista, Antônio Carlos de Camargo. Boa tarde. Boa tarde, Lobão. Boa tarde, amigos da Clube. É uma satisfação muito grande estar aqui toda segunda-feira. Deixa eu só tentar arrumar teu microfone. Fala aí pra mim, por favor. Alô. Tá saindo aqui. Isso, vai. Agora deu. E hoje aí. Eu pretendo abordar dois assuntos aqui. Um que já foi objeto de um comentário meu e que eu vou fazer sempre que me sentir estimulado para isso. Sim. É a coluna que o Diário de Votuporanga publica todos os sábados numa contribuição para a cidade que se trata das reminiscências de Votuporanga, né? Votuporanga não tem nenhum livro histórico que você possa dizer que tem uma cronologia dos fatos da cidade. Nós temos algumas publicações, mas nem todas elas têm aprofundamento no assunto. E eu vejo no cidadão Revel Jimenez, que escreve a coluna de sábado do Diário, uma capacidade muito grande para, quem sabe, depois, pegando todos esses dados que ele vem fazendo para alimentar a sua coluna, transformar num livro. O Juninho Marão tentou, na sua administração, fazer um livro comemorativo, se eu não me lembro bem, do 70º aniversário de Votuporanga. A ideia foi ótima, mas o desenvolvimento não foi, porque as pessoas que ele escolheu acabaram não dando conta de terminar o livro, de fazer o livro. Mas aí é outra questão. E nesse sábado, o Lobão, o Revel Jimenez se ocupou de um assunto muito interessante, que é o início da pavimentação asfáltica das ruas de Votuporanga. Começou ali na rua Amazonas, na altura da rua, acho que Tietê, se eu não estiver enganado. Não, Tietê não, a outra, a de cima. E onde existia uma atacadista, Dias Martins, e também a Casa de Aro. E dali desceu pela rua Amazonas. Foi uma comemoração muito grande e até se usou uma denominação, do prefeito Nabuco, da sua assessoria na época. Estamos colocando o sapato preto na menina moça. Por que o sapato preto na menina? Porque Votuporanga, naquela época, tinha um slogan, Votuporanga, cidade, a menina moça da região noroeste. Então, o asfalto era o sapato preto para a cidade, uma forma aí de ilustrar o que estava acontecendo. O asfalto é uma conquista muito grande, e naquela época, principalmente, quando eu fui para Santa Fé do Sul, saí de Araraquara em 1965, eu não sabia o que era rua não asfaltada. E quando eu cheguei em Santa Fé do Sul, o fenômeno era o mesmo aqui em Votuporanga, era em Fernandópolis, era em Jales também, Os comerciantes, via de regra, colocavam um cabo de vassoura pregado, uma latinha, e aproveitavam a água que escorria pelo meio-fio, porque também não tinha o recolhimento de águas pluviais, água da chuva. Então eles pegavam aquela água que escorria e jogavam na rua para aplacar um pouquinho a ação da poeira. E quando chovia, então era um desastre, Ou você atolava o pé, ou você escorregava e caía tomos homéricos, Era uma situação. Então, quando começou a pavimentação, a cidade virou festa, justificado. E o asfalto naquela época era de qualidade completamente diferente de agora. Existiu o sistema macadame, e o macadame era uma colocação de pedras
e recebeu esse nome de macadame numa brasileiração do nome do engenheiro que desenvolveu essa prática nos Estados Unidos. Ele tinha o sobrenome Macadam. Então o sistema Macadam virou macadame e consistia na a preparação do solo, depois a colocação de pedras britadas número 4, depois vinha uma camada de pedra menor, por último se colocava o piche e depois o pó de pedra para dar o acabamento. Aí viveu-se até uma situação interessante, né? Porque o pó de pedra, quando ventava, fazia um efeito pior ainda do que o da poeira das ruas. Mas era a certeza de que a situação estava melhorando e a cidade estava em desenvolvimento, tornando-se mais agradável para moradores, para comerciantes principalmente. Comerciantes da Rua Amazonas, onde o tráfego já era intenso naquela época, né? Tinham ainda um outro problema. Você colocava uma roupa nas lojas e elas ficavam sujas antes de você vender. Então era uma situação insuportável. E o asfalto, quando ele chegou em 1961, foi uma conquista. E você viu o que era a qualidade do asfalto? Que o asfalto inicial que usou o sistema macadame, ele só veio a se deteriorar já por volta de 2000, aqui em Votuporanga, 1990 e pouco. A Rua Amazonas, inclusive, ficou com as pedras quase que totalmente soltas. Não sei se você lembra disso, ou se você era muito pequeno. Que né? ano que foi? Essa? 1997, 98, 99. Uhum. E houve uma desagregação total do asfalto. As galerias de águas pluviais, nessa época, elas eram feitas de tijolo. Não havia tubos. Os tubos vieram muito depois. E em muitos locais não se fazia o recolhimento das águas de chuva. E nem o pessoal lavava a calçada, lavava a casa, essa água ia toda para o meio-fio. E acabava infiltrando e destruindo o asfalto. Quando o Fernando Matavelli foi secretário do Planejamento em Votuporanga, deve-se a ele uma iniciativa que na época causou até um certo constrangimento para empreendedores, mas ele não aceitava loteamento sem a construção prévia das galerias de águas pluviais. Isso era obrigatório. Por quê? Garante a boa qualidade do asfalto. Outro assunto que eu quero abordar aqui, mas deixa eu só encerrar do Ravel Jimenez, né? Que ele deve se preocupar com isso e deve se estimular para escrever depois um livro sobre a história de Votuporanga. Escrever livro de história não é para qualquer um. Você tem que ter toda uma metodologia, porque você tem que seguir uma ordem cronológica dos fatos. É diferente de fazer um romance. Não que seja difícil escrever um romance, mas o romance você tem a criação livre. E a história você tem que ter pesquisa e verificar o que de fato aconteceu para você relatar.